ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos agradecer a Ele. Fale palavras de gratidão, porque por causa dele nós temos vida, por causa dele temos esperança, por causa dele somos livres. Vamos celebrar! Vamos celebrar com chave de ouro a ressurreição do nosso irmão Jesus Cristo. Aleluia! A restauração da alma hoje está bem diferente, porque não poderíamos, né, celebrar a ressurreição do nosso irmão de qualquer maneira, porque é grandioso aquilo que ele conquistou por mim e por você. Até meu óculos conquistou por mim e por você. E assim nos diz o Senhor, é tempo de ressurreição. Eu não sei qual é a área de morte na sua vida, se é nas suas finanças, se é nas suas emoções, se é na vida de alguém que você ama, se é em um sonho, eu não sei. Mas com o Espírito Santo de Deus nós iremos entender, receber e compreender na nossa mente a palavra de Deus. Então, vamos juntos, porque Ele ressuscitou. Aleluia! Fale palavras de gratidão para Jesus. Porque Ele vive, eu e você podemos criar expectativas. Hoje estamos com um cenário de festa, porque por causa dele nós temos vida, por causa dele nós temos esperança, por causa dele fomos adotados, fomos reconciliados para com Deus, por causa dele saímos do lugar de morte, porque estávamos mortos, mas ressuscitamos, saímos da morte para a vida por causa dele. Então, louve ao Senhor. Vamos agradecer a Ele. Fale palavras de gratidão. Vamos entrar na palavra de Deus, que muito vai alegrar a nossa alma. Beba sua água. A minha água está com confete. Mas é confete de alegria. É confete de esperança. Porque a palavra de Deus, ela é viva! A palavra esteve entre nós. A palavra se entregou por nós. A palavra sofreu por nós. E por causa deste posicionamento, e por causa deste sofrimento, eu e você temos vida, vida eterna. Porque Deus nos amou, eu e você não estamos condenados, mas temos vida. E vivo está, foi Deus quem enviou. Então pegue sua palavra, a palavra de Deus, a sua Bíblia, e vamos abrir em João, capítulo 20, verso 9. E vamos ouvir o que o Pai tem para mim e para você. Aquilo que o Espírito Santo de Deus trará para nós. Amém? Para começarmos, entenda algo na sua mente, que o Senhor nos diz: a partir de agora, sou eu o Senhor. A partir de agora, sou eu o Senhor nesta causa, nesta situação. Você se posicionou,
Você enfrentou o sofrimento. Não foi assim o nosso amado irmão Jesus? Agora é os céus. Agora é Deus. Lembra que José de Arimateia, como nós lemos, ele colocou o corpo de Jesus, o homem justo, numa cova lavrada, numa cova que foi cavada, nova. Colocou lá e foi cuidar do seu dia a dia, como os discípulos, como aqueles que amavam a Jesus. Eles estavam chorando, eles estavam tristes, eles estavam se lamentando, alguns. E você vai entender comigo agora em João algo da parte do Senhor. A palavra de Deus nos diz: pois como eles ainda não entendiam a Escritura, que diz que ele deveria ressuscitar dos mortos, ainda não entendiam. Ponha este pensamento na sua alma. Qual, Lia? Tem coisas que acontecerá nas nossas vidas que ainda é uma questão de tempo, mas que você irá entender. Ainda não entendes, ainda não compreendes, ainda não discernes na sua mente o que está acontecendo. Como eles ainda não entendiam, diz o Senhor. Eles não entendiam. Como assim, Lilian? Eu entendo, eu compreendo este objeto, não é? Os meus olhos estão vendo, mas o meu cérebro, ele aprendeu, ele recebeu a informação de que este objeto é uma xícara e que esta cor é branca. Ele recebeu essa informação, então ele aprendeu. Então agora, quando meus olhos olham para esse objeto, há um discernimento, uma compreensão na minha mente de que isto é uma xícara branca. E essa xícara eu posso tomar água, eu posso tomar café, eu posso tomar chá. Então, há coisas que os céus, lembra de Daniel, como nós ouvimos no vídeo anterior, há coisas que os céus vai fazer você discernir, vai fazer você compreender, vai fazer você entender. Então é normal que diante deste sofrimento, que diante dessa situação, que diante das perdas como Jó, não entendas, não compreendas, não discerna. Ou seja, o seu cérebro ele não consegue compreender, ele não consegue discernir, porque essa situação é nova, porque essa situação é diferente, porque é um de repente, não sabes de onde veio, por que veio. E assim estavam os discípulos. E a palavra diz, eles não entendiam a Escritura. A Escritura dizia que Jesus morreria no período de 3 dias, mas que ele ressuscitaria. A palavra diz assim, que diz que ele deveria ressuscitar dos mortos. Então você pode não estar entendendo. Deveria. Você pode não estar entendendo, como diz algumas versões, que ele necessitava. Então você pode não estar entendendo porque isso aconteceu, porque isso deveria acontecer. Que necessidade para que isso aconteça? Porque Jesus precisava experimentar a morte, porque Jesus precisava descer ao lugar de morte, para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você fôssemos livres da condenação, para que eu e você pudéssemos ter esperança, ter vida eterna, nos reconciliar com Deus. Então a palavra está dizendo que eles não entendiam. E você não está entendendo. Mas vai entender, diz o Senhor, porque toda a palavra vai se cumprir. Assim como José, quando eu, o Senhor, o coloquei como governador do Egito, então José teve compreensão na sua mente, discernimento na sua mente, que tudo aquilo que o aconteceu o levou àquele propósito, e ele liberou perdão para os seus irmãos, e ele ajudou aos seus irmãos, e ele alimentou aos seus irmãos. Então você pode não entender, não compreender porque está no pasto, porque está escondido.
mas vai entender, vai compreender o treinamento que eu, o Senhor, te coloquei. Vai entender porque eu te ungi, diz o Senhor. Aleluia! Glória ao nome de Deus. Glória ao nome de Jesus. E você vai entender que porque ele se posicionou, que porque ele ficou, a conquista foi grande, irmão. Os resultados foram imensos. Então há resultados. Não fuja do sofrimento. Não fuja da situação. A sua humanidade, como nós lemos lá em Daniel, vai querer fugir, vai querer se defender, porque é normal. A carne não quer o sofrimento. A carne quer falar, quer responder, quer dar retorno. E o nosso adversário vai usar pessoas para te tirar da posição, para que você fale, para que você se defenda, para que você prove que é. É o Filho de Deus? Então que ele salve a si mesmo. Não, diz o Senhor, porque agora sou eu, Senhor, que vou te livrar. Agora sou eu, Senhor, que vou te tirar desse sofrimento. Agora sou eu, Senhor, que vou te restaurar. Diz o Senhor, diz o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus que entra agora na sua mente e restaura e destrói todo o pensamento de morte e ressuscita, restaura a tua esperança, a tua fé, a tua expectativa em Deus, a tua confiança em Deus. A palavra de Deus te reanima, te anima, te faz levantar, te fortalece. Sim, Jesus tinha a palavra. E é a palavra que eu e você precisa. Lembra do que Jesus falou no deserto? Nem só. Ou seja, o homem precisa do pão. O corpo precisa do pão. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu tô no deserto, mas eu tenho palavra. Eu tô na cruz, mas eu tenho palavra. Eu tô no vale, mas eu tenho palavra. Se o homem vivesse só de pão, não. O pão alimenta. O pão sacia a nossa carne, a nossa humanidade, não é? Mas o que nós precisamos é da palavra. Porque o corpo não levanta você. Está conectado com o cérebro. Está sentindo toda a emoção, toda a dor do processo. Então ambos estão conectados. Mas o espírito está de pé. O Espírito Santo de Deus está com você. E ele te levanta. As palavras de Deus, ela nos dá esperança para continuar. Porque sabemos que toda ela vai se cumprir. Que Deus chega na situação. Então, você viu que ela deveria ressuscitar dos mortos. Não é isso? Então, por mais que ele tenha ido ao lugar dos mortos, ouça o que Deus fala para você. Ouça a palavra que o Espírito Santo de Deus, não é Lilian. Eu estou aqui como a mensageira, como aquela que fala aquilo que o Espírito Santo de Deus ouviu do Pai para trazer para você, meu amado, minha amada irmã. E eu não falo isso como um jargão de religião, irmã, porque eu já creio que sou filha de Deus, que eu sempre fui, que eu fui gerada no ventre para um propósito, que o mundo é uma passagem e que és minha família, a família verdadeira. Não desonrando aos meus pais, que me receberam como um presente dos céus, como um projeto dos céus. Mas a minha família, essa família é eterna, é a de Jesus Cristo. Existo por causa dele. Fui criada para ele.
e ele se colocou no meu lugar para me salvar. E nos espera, não é? Então a palavra que o Espírito Santo me disse: não acontecerá com você o que acontece com outros, meus irmãos. E você vai entender. Para entender esta palavra, nós iremos lá em Salmos 16, 10. Vamos em Salmos 16, 10. Para você entender que não vai acontecer com você o que acontece com outros. Então em Salmos 16, 10 diz: porque tu não deixarás, não vai deixar lá, não vai permanecer lá, não vai ficar lá. Lá onde? Porque tu quem? Deus, o soberano, o teu Pai, o teu Criador. Não deixarás tu que estás em obediência, tu que estás em cumprimento das suas palavras, tu que escutas o que Deus fala e o obedece, tu que dás atenção às palavras de Deus e tem se colocado neste lugar, neste posicionamento, por amor a Ele, para a salvação da tua casa, para a salvação dos teus filhos, para a salvação das tuas finanças, para a salvação da tua saúde, para a salvação a um posicionamento. Então, porque tu não deixarás minha alma no inferno, nem farás com que o teu santo veja a corrupção. Tem um... Então, primeiro, não vai deixar lá a minha alma no inferno. E corrupção, não vai deixar, ouça, não vai deixar a minha alma no inferno, nem farás com que o teu santo veja corrupção, veja destruição. Quando o corpo ele estar ali, ele tem que sofrer uma decomposição, putrefação. Não, Deus não deixou que Jesus vivesse este processo. Você entendeu o que o Espírito Santo revela para mim e para você? Você vai entender toda a palavra e a sua mente vai se alegrar. E então Deus não deixou. Lembra que a morte na cruz, ela era demorada, ela era sofrida, mas Jesus morreu logo. Lembra que no vídeo nós falamos? Que inclusive Pilatos ficou admirado porque ele já havia morrido. Então ele não passou o tempo que todo mundo passa na cruz. Ele cumpriu a palavra e morreu. Ele também não desceu a cova e ficou lá sofrendo putrefação, destruição. Não. Eu e você experimentamos a morte espiritual, pelo pecado, pelas transgressões. Mas ficamos lá? Não. Deus nos ressuscitou. Deus nos tirou desse lugar. Jesus conquistou essa vitória para mim e para você. Então, a palavra diz assim, como você ouviu, não deixarás minha alma. Não vai deixar suas emoções nesse lugar de morte. Não vai deixar aquilo que você mais ama neste lugar de morte. O Espírito me fala, não vai deixar o teu sonho no lugar de morte e sofrer deteriorização. Não vai deixar que a tua alma fique neste lugar de morte. Não vai deixar, diz o Senhor. Não vai deixar. Foi necessário, lembra? Foi necessário passar por esta situação, por este lugar de morte, essa área de morte na sua vida.
Você experimentou a morte espiritual. Experimentou a morte das suas emoções. O desequilíbrio, o desespero. Experimentou a tristeza profunda. Experimentou a ansiedade. Você está entendendo a palavra que o Espírito Santo traz compreensão e discernimento para nós? Experimentou a morte em seu casamento, a morte nas finanças, a morte na vida dos seus filhos, a morte dentro da sua casa. Mas não fica lá, diz o Senhor. Você leu comigo a palavra. A palavra é clara. Deus não vai deixar no lugar de morte. Deus não vai esperar a putrefação. Você não vai ficar neste lugar de morte e experimentar coisas que cheiram mal, como outros experimentou, diz o Senhor. Por quê? Porque és santo. Você ouviu o que a palavra de Deus nos diz? Santo. Que o teu santo veja a corrupção, veja a putrefação, veja a destruição, veja a decomposição. Não. Teu santo, teu separado, a tradução, separado, bondoso, fiel, que anda em retidão, diz o Espírito Santo. Que faz aquilo que agrada aos olhos de Deus, diz o Espírito Santo. Que está posicionado em obediência a Deus, diz o Espírito Santo. Este Deus não deixará nesta situação. Deus não deixará experimentar o que os outros experimentaram. Há uma restauração de Deus. Há ressurreição da parte do Senhor. Da vida, da morte para a 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 vida, diz o Senhor. Agora é Deus. Não há mais nada que você possa fazer. Não havia mais nada que José de Arimateia pudesse fazer. Não havia mais nada que os discípulos pudessem fazer. Eles não compreendiam, porque havia de acontecer essas coisas. Mas aconteceu. Não vai ficar neste lugar, como acabamos de ler. E esta palavra também se confirma lá em Atos 13, 35. Caso você queira ler, tá? Então, a ressurreição. Vamos ler lá em Romanos 8, 11. Romanos 8, 11. Romanos 8:11. Quem foi que ressuscitou Jesus do lugar de morte? Esta parte a qual nós estamos falando é toda a parte interna. É toda a parte que ninguém está vendo. O que está acontecendo internamente, o que está acontecendo dentro da sua família, o que está acontecendo dentro das suas emoções, o que está acontecendo internamente com as suas finanças. Há uma movimentação de Deus no oculto, no secreto, a qual os discípulos não estavam vendo, a qual José de Arimateia não estava vendo, a qual os próprios fariseus, a qual os próprios principais sacerdotes, a qual Pilatos não estava vendo. Então há coisas que Deus está fazendo que eu e você não vê, porque Deus está trabalhando no interno, Deus está trabalhando no oculto, Deus está trabalhando no secreto, nessa área de morte. Deus está no interno, naquilo que os meus olhos e os teus olhos não alcançam, naquilo que as minhas forças e as tuas forças não podem fazer. Mas lembra o que falamos na mensagem anterior, que Deus colocou na minha boca? Colocaste numa cova lavrada, lembra? Na fenda da rocha. Entregastes na mão de um justo, de Jesus Cristo. Está nas mãos dele este problema, esta situação. Glória a Jesus.
O Espírito Santo de Deus está trabalhando no interno. Há uma movimentação dos céus. Porque quando eu e você fazemos aquilo que Deus nos mandou fazer, por mais que a nossa humanidade não queira, porque Jesus, ele clamou: Pai, se for possível. Então, a nossa humanidade, o nosso emocional, ele vai gritar, ele vai sentir a pancada, a dor, mas perseveramos, permanecemos. Então agora é a vez dos céus agir, de Deus fazer aquilo que eu e você não pode fazer. E o Espírito Santo de Deus me diz: mas Lilian, eu não estou em obediência. Irmãos, irmãs, e você, porque a palavra de Deus não é generalizada. Deus, ele tem endereço para a sua palavra. Então, se você está em desobediência, se você está na cidade de Jericó, se você está em cima do muro, volte o seu coração totalmente em humilhação, em arrependimento, em mudança, em abandonos de conduta, em abandono do pecado. Corrija as ações de injustiça e abandone os ídolos que tem seguido e adorado, diz o Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz, e a palavra de Deus te diz, há esperança para você, há um escape, há uma salvação para saíres desse lugar de desobediência. E para isso precisa de posicionamento. É uma decisão se posicionar, é uma decisão escolher o lado que irás ficar, diz o Senhor. Aquele que se arrepende, que abandona, que deixa, alcança a misericórdia de Deus. Jesus, ele está aqui para te dar a mão. A você que se arrepende, a você que quer seguir um caminho com ele, diz o Senhor. Há esperança para você. Jesus pode resolver te tirar deste lugar de morte, te ressuscitar, teu relacionamento com Deus, teu relacionamento com a tua família, tuas finanças. Jesus pode fazer tudo, mas primeiro, se estás em desobediência, é se posicionar em obediência, é tomares uma decisão para a tua vida, diz o Senhor. Então você vai ler comigo a palavra em Romanos 8, verso 10 e 11. Verso 11. Mas se é um condicionamento, é uma condição. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com você, diz o Senhor. Também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós. Quem ressuscitou? Deus, o Espírito Santo de Deus. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, diz o Senhor. É Ele que irá, o Espírito Santo de Deus. Mas veja, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós. Então, se você está em desobediência, se você não tem a Cristo, precisa do Espírito Santo de Deus para sair do lugar de morte. Então, é o Espírito Santo que terá domínio, porque o Espírito de Deus que está em nós é de sabedoria, é de entendimento, é de fortaleza, lembra? De poder, de força, de ousadia. É um espírito de temor ao Senhor, de reverência, de respeito,
Então é o Espírito Santo que irá ressuscitar as tuas emoções. Então é o Espírito Santo de Deus que irá te guiar. Então a palavra diz: morto. Na sua tradução, eu achei, o Espírito me pediu que eu trouxesse essas traduções para que eu e você tivesse mais compreensão, discernimento da palavra. Jesus, ele foi ressuscitado, não é? E sim, a palavra ressuscitado, a palavra morto, sim, alguém falecido. Mas também a metáfora na sua tradução, espiritualmente morto. Alguém que experimentou o pecado, as transgressões. Está morto neste lugar. Então, o corpo, na cova, no túmulo, no lugar onde não tem vida, no lugar de morte, a sua humanidade, não é? E as nossas emoções, elas ficam nesse lugar de morte também, por conta do pecado. Porque o pecado faz a gente experimentar dores. O pecado faz a gente retroceder. O pecado, ele não nos deixa avançar. Ele não nos faz prosperar. Então, o pecado, ele nos leva a este lugar de morte. As nossas paixões, os nossos desejos, as nossas emoções experimentadas com o pecado leva a mim e a você esse lugar de morte. Sim? Se nós fizermos tudo que o corpo quer, que a carne quer, que a humanidade quer, se você se dispor a fazer tudo que o seu cérebro aprendeu no ambiente, fizer tudo que essas pessoas que estão ao seu redor te incentivam a fazer, te incentivam a praticar, te levando à desobediência, te levando a não fazer a vontade de Deus, então experimentamos sim a morte. Experimentamos sim não termos o favor de Deus. Entende? Então a palavra de Deus está nos dizendo que é o Espírito Santo de Deus, que Deus ressuscitou Jesus da morte, do lugar de morte. O seu Espírito ressuscitou. Então Jesus estava na cova, não é? E ali o seu corpo, ele foi ressuscitado. Estava sem vida, experimentou a morte, mas foi ressuscitado. Ele até foi, mas não ficou lá, porque Deus o ressuscitou. É isso que a palavra nos diz. E também nós, vivificará os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós. Então, a nossa casa antes, o nosso corpo, não tinha vida. E a palavra de Deus, ela é viva. Então, antes aqui no seu cérebro, que a palavra de Deus sempre remete o cérebro ao coração, ele não tinha vida. As palavras, as informações que você recebeu no ambiente, que você tinha antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer a verdade, antes de ser livre, antes de ser liberto, era de morte. Mas Deus nos ressuscitou. Deus nos ressuscitou e habita em nós o seu Espírito, que é vida, e vivificará os nossos corpos e trará vida para o seu cérebro, sim, para toda essa área de morte. Deus irá restaurar. Deus irá ressuscitar todo o circuito neural, as mielinas. Deus fará, o próprio Deus fará uma polda nas informações, uma polda nesses neurônios e irá tirar aquilo que não deve permanecer.
vai haver vida e não mais morte. Porque uma informação errada, uma informação acrescentada, um pensamento errado é um cativeiro, é morte. Tudo isso se transforma em morte. Se nós seguirmos, se nós praticarmos. Porque Eva decidiu ouvir, dar voz ao conselho, as palavras da serpente, a direção da serpente, que sabemos que o nosso inimigo usou. Porque Abraão ouviu a voz de Sara, gerou Ismael. Mas Jesus repreendeu a voz que falava na boca de Pedro, porque ele viu que aquela voz, que aquelas palavras, que aquele pensamento vinha do nosso adversário. Ele queria ser na vida de Jesus uma pedra para Jesus tropeçar, mas Jesus repreendeu, mandou ele ir para trás. O diabo queria ficar na frente. Jesus disse: para trás de mim! Tu não serás uma pedra na minha frente. Então, quando esta pessoa falar, quando você ouvir, preste atenção e repreenda no nome de Jesus, porque este nome você verá tem poder. Repreenda, porque o adversário quer ser na sua vida uma pedra de tropeço, diz o Senhor, quer se colocar na sua frente como um impedimento, mas repreenda no nome de Jesus. Então, vamos ver se faltou algo nesta palavra. Então, vivificar é gerar vida, restaurar a vida. Então, você pode estar aqui com o seu emocional onde só tem lágrimas, onde só tem tristeza, mas Deus trará vida. Deus, Ele sabe o que fazer para restaurar as perdas. Ele fez em Jó, Ele fez em Jesus. Deus é um Deus de surpresa. Deus não é um Deus que abandona a você que permanece fiel, mesmo sem discernir, mesmo sem compreender, como José, sofrendo as dores do processo, mas está mantendo a integridade do seu cérebro, não está cedendo ao pecado, a sedução da mulher de Potifar, a sedução do mundo, para pegar aquilo que não é seu. Porque Deus é um Deus de surpresa, aonde devemos gerar muitas, mas muitas expectativas. Ele era escravo, ele estava na prisão, mas Deus tirou um escravo, alguém da prisão, que estava no meio de homens maus, e colocou como governador do Egito. Um escravo governador, um escravo governador. Você não vai deixar de ser, de fazer, de cumprir e de estar aonde Deus determinou que você estaria. O ambiente, as pessoas não irão determinar o propósito que Deus Ele tem na sua vida. Vai se cumprir. Pode estar na prisão, pode estar na escravidão, pode estar aonde? Na cova, mas não ficará lá, não será deixado lá, porque o próprio Deus está se movimentando por amor a você. Só continua caminhando, diz o Senhor, a este José. Então nós aprendemos, nós recebemos agora a informação no nosso cérebro, que é quem que vai fazer? Deus é quem vai fazer. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Que habita em nós. O Espírito Santo de Deus que foi enviado convencerá esta pessoa a qual você ama do seu pecado. Irmãos, algo que o Espírito Santo me fez compreender na minha trajetória é que Jesus ficou calado. Primeiro que ele conhecia a palavra.
Segundo, que o coração desses estavam endurecidos. Eles estavam cegos. Então entenda, o Espírito Santo é quem convence. É assim, você está dizendo para esta pessoa que isto é uma xícara, mas esta pessoa não consegue enxergar que é uma xícara. Não tem compreensão, não tem discernimento, não tem revelação de que este objeto é uma xícara. Está cega, não está vendo. Eles estavam vendo Jesus. Eles estavam recebendo as palavras que saíam da boca de Jesus. Mas seus corações estavam duros. Eles não se deixavam convencer que aquela era a verdade. Eles não, vou repetir, não se deixavam convencer que estavam no caminho errado, que estavam diante da verdade, que este era o Filho de Deus. Estavam cegos, não estavam vendo a verdade. Mas decidiram praticar o que havia no seu coração maligno, pensamentos maus. Então esta pessoa que você tanto ama pode estar sim sendo influenciado por um espírito de rebelião, por um espírito de imoralidade, por um espírito de prostituição. Sim, porque a sua guerra, Efésios 6:12, é quanto ao quê? Potestade, reinos espirituais. Mas o Espírito Santo tem algo para mim e para você. É no nome de Jesus que conquistarás a vitória. Porque Ele ressuscitou. Porque Deus o exaltou. E o nome dele está acima de todo nome, você verá. Então é no nome de Jesus que nas regiões celestiais você tem acesso. Você vence a batalha. É no nome de Jesus aqui na terra. Oh, aleluia! Você verá comigo. Então, Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Vamos comigo em 2 Coríntios 1, capítulo 1, verso 9 e 10. 2 Coríntios 1, 9 e 10. Mas tínhamos a sentença de morte em nós mesmos, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Quem é que ressuscita? Quem é que tira do lugar de morte? Deus. Não confiássemos em nós mesmos, ou seja, não tentássemos persuadir este homem, esta mulher, este chefe, com as suas palavras, tentá-lo convencer de que você está certo, de que você tem a razão. Mas Deus é que vai agir nessa situação. Quem convence é o Espírito. Eu e você, com a nossa boca, falamos as palavras de Deus que Ele nos dá. Nós falamos, Ele disse para Ezequiel. Ezequiel fala, eles não querem me ouvir, porque são rebeldes, não irão te ouvir. Então Deus, quando Ele te dá a palavra, Ele te diz para quem vai falar, como é esse tipo de pessoa. Ele te diz se vai ouvir, se não vai, mas você tem que falar. Mas há momentos, quando estamos sobre o domínio, entre aspas, humanamente falando, Paulo estava vivendo essa situação, então estava esperando o livramento de Deus. Jesus estava esperando o livramento de Deus. Ele não ia matar os homens. Daniel estava se submetendo a Nabucodonosor. Por quê? Porque havia uma palavra de que eles teriam que ir para o cativeiro. Você entende? Que é Deus que nos livra dessa situação. Daniel, ele até desceu na cova, mas os leões não o devorou. E o Espírito Santo de Deus me traz aqui para você. Jesus foi à cova. E você viu que Deus não ficou
feliz, mas que a ira dele contra aqueles se acendeu. Nós vimos no vídeo anterior. Daniel, quando ele vai à cova e o rei não pode ajudá-lo, Dário, ele não fica bem. Ele não fica feliz, porque sabe que no futuro, não é? Deus não fica feliz, o Espírito Santo está me dizendo, porque sabe que no futuro você já não está mais na cova. Mas ele vive com você o hoje, o processo. O rei Dário não ficou bem por saber que Daniel tinha que experimentar a cova, tinha que ir, e que não podia fazer nada. E Deus não ficou feliz, Deus não ficou satisfeito com o que fizeram com você, com a situação que te colocaram, com as dores que te causaram, porque você teve que descer, porque foi necessário experimentar a morte, porque foi necessário experimentar uma depressão, uma ansiedade. Deus não fica feliz, porque nós temos que ir e ele fica lá feliz. Não, daqui a 3 dias vai ressuscitar. No outro dia vai sair da cova. Não, ele vive com você o processo. Ele vive o processo com você. Ele está com você hoje. Ele está com você amanhã. Ele está com você. Jesus falou todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Eu estou com você, diz o Senhor. Eu estou com você, diz o Senhor. E eu não fico bem por ver vocês passando por processos, por vocês terem que ir para o processo. Eu estou com vocês no cativeiro. Eu estou com vocês na cova. Eu, o Senhor, estou com você, Jeremias. Pelejarão, virão contra você, mas eu estou com você, Jeremias. Tá pensando que é fácil ser profeta? Não pense que ser profeta é aquelas mensagens, irmãos, de YouTube de 1 minuto, não. Você vai vencer! Jeremias experimentou o povo. O poço, Ezequiel, capítulo 24, perdeu a sua esposa. Falava a um povo que não queria ouvir. O sacerdote feriu Jeremias. Então, você vê, Paulo está aqui numa situação que eu posso ler para você no verso anterior, que eles foram oprimidos excessivamente acima das nossas forças, de tal modo que nos desesperamos até da vida. Irmãos, quando nós amadurecemos espiritualmente, nós não lutamos contra humanos. Mas você vê que os humanos que tinham autoridade, que podem se dar o lugar, a sua casa, para ser influenciados por espíritos malignos de violência, de roubo, de prostituição, de rebelião, para nos perseguir, para nos ferir, para nos machucar, mas ficaremos no lugar onde eles querem? Não! Porque Deus tem um propósito com os escolhidos, com os enviados, porque Deus, Ele não tem prazer na morte de nós humanos. Ele enviou Jesus para que tivéssemos a chance de não ficar no lugar de condenação e de morte, mas tivermos vida eterna. Então ele não tem prazer, mas é uma escolha. Então eu e você somos a resistência. Veja, eles sofreram oprimidos excessivamente. E dói. A gente sente a dor da depressão. A gente sente a ansiedade, a inquietação. A gente fica desconfortável diante daquele que está na mesa. Sabes que serás traído por este, mas é cumprimento de palavra. Porque é livre-arbítrio, irmão. Não podemos interferir. Se a pessoa decidiu trair você, dá lugar ao maligno, dá lugar a esse espírito maligno. Então é contra ele que você vai orar. É contra ele que você vai clamar. É contra o pecado da imoralidade. É para Deus te mostrar
quem está neste ambiente e escondeu algo que está provocando a ira do Senhor. Acã tinha trazido, porque ele, com os olhos, eu esqueci agora a palavra, deixa eu ver se eu me lembro. Ele, quando você com os olhos deseja algo, eu esqueci a palavra, mas ele desejou com os seus olhos e pegou algo da cidade, ao qual Deus disse, de Jericó, destruam tudo, não pegue nada, nenhum dos despojos. Mas ele pegou e escondeu e acendeu a ira de Deus. Mas Josué clamou e Deus mostrou quem estava em desobediência. Você crê que serve a um Deus que mostra, serve a um Deus que fala, serve a um Deus que ressuscita, serve a um Deus que livra? Você é a resistência, diz o Senhor. Você fica na posição porque está em submissão a mim, em submissão à minha palavra. E é eu, Senhor, que te livro, é eu, Senhor, que te ressuscito. Então, continuando a palavra no verso 10 de segunda carta de 2 Coríntios, 1:10, o qual nos livrou de tão grande morte e livra. Deus continua fazendo, Deus continua livrando, Deus continua tirando do lugar de morte. Então ore por estes, porque Deus ele vai restaurar você por completo. Todo esse processo será finalizado com honra para a glória do nome de Deus. Então, é Deus quem ressuscita. É Deus quem vai te livrar, te resgatar, te tirar desta situação. Então, voltando lá para João, primeiramente, onde nós lemos, nós vemos lá em João, em João 20, o que nós vemos? Nós vimos que Maria Madalena, ela vai até o sepulcro. As pessoas estavam chorando, as pessoas estavam tristes. Claro, amavam Jesus. Amavam Jesus. Então é normal nessa situação você não tá bem, você não tá feliz. É normal não tá gostando da situação. É muito do normal. Por quê? Porque a humanidade, ela está sentindo a afeição que você tinha a este, por saber que é uma injustiça o que está acontecendo, humanamente falando, não é? Humanamente falando, o que estas pessoas fizeram, o que está acontecendo. Então sentimos a dor. Então ela vai lá, e quando ela chega lá, no verso 1, João 20, ela vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Para falarmos da pedra, é importante que o Senhor me deu esta palavra quando estávamos a falar sobre a palavra que daríamos para esta gravação. É necessário irmos em Mateus. Mateus 27, a partir do verso 62, há uma conspiração. Porque os principais sacerdotes e os fariseus, eles lembram do que Jesus falou, de que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Então eles vão a Pilatos, porque eles querem garantir que os discípulos não vá lá, façam um plano, roubem o corpo de Jesus e digam que Jesus ressuscitou. Então aí é liberado uma guarda para ficar guardando a pedra. Então é necessário, porque agora Deus está trabalhando com o externo. Lembra que antes era o interno, o que eu e você não conseguia ver, o que eu e você não tínhamos acesso, era interno, estava no oculto essa movimentação. Mas Deus está vindo agora para o externo. Deus está vindo agora para a vista de todos. Todos verão. Todos saberão. Agora é o externo. Agora o choro vai cessar. Agora irão se alegrar. Lembra que Jesus
Falou, vocês irão chorar, mas também irão se alegrar. Traduzindo a palavra, falando na nossa linguagem. E agora é o momento da alegria. Agora é o momento do cumprimento final, da finalização da palavra. Agora é o externo. Agora Deus vai fazer para todos verem. Todos saberão. E eu acho interessante essa palavra. Então, você pode ler lá, né? Eles, no verso 65 do 27 de Mateus, diz: disse-lhe Pilatos, tende a guarda, ide e protegei o máximo possível. Assim eles foram e tornaram o sepulcro seguro, selando a pedra e deixando ali uma guarda. Deixou ali quem? Humanos guardando o sepulcro. Havia uma conspiração, não é? Uma reunião. E olha o pensamento que o Espírito Santo me mostrou na palavra, para você ver. Quando ele fala, veja, no verso 63, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, eu não sei que palavras, que pensamento essas pessoas têm de você. E aí eu peguei a tradução de enganador. De enganador. Veja, alguém que leva a pensar ou agir erroneamente, que conduz ao erro, vagabundo, impostor, corrupto, enganador. Veja, os pensamentos destes que tinham autoridade, que tinham posição, que eram respeitados, dizendo que o Filho de Deus era um enganador. Alguém que levava as pessoas ao erro. Veja. Então, irmão, existem pessoas no processo. Existem pessoas ao seu redor, diz o Senhor, que têm pensamentos errados sobre você. Que geram, que falam. Eles estão falando isso para quem? Para Pilatos. Para uma autoridade. Para alguém que não conhece as palavras de Deus, mas que poderiam dar a eles acesso, que podiam ajudar eles a cumprir um plano. É como se alguém chegasse a alguém maior, a alguém, por exemplo, a um presidente, por exemplo, e fosse falar mal de você para poder realizar um plano deles. Então veja, isso é liberdade. Porque eu e você sabemos que não somos bons, mas por causa da obra do Espírito Santo de Deus em nós, de Cristo em nós, das suas palavras em nós, somos essa pessoa. Estamos nos tornando manso, não é? Frutificando mansidade, paz, alegria, os frutos do Espírito, não é da carne. Antes eram os frutos da carne, as nossas ações, os nossos comportamentos, mas agora é do Espírito. Os frutos é do Espírito. Em nós, somos guiados por Ele, porque somos filhos. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus e tem os frutos do Espírito Santo de Deus. Então veja, eles, olha as palavras. Então se falaram do seu irmão, não vão falar de você. Mas tenha no pensamento da sua alma. Reavive o que Deus pensa de você. Filho amado, muito amada. Desde que colocaste o teu coração, o teu cérebro, os teus pensamentos em humilhação e me buscaste a mim e clamaste a mim por compreensão, por discernimento, por entendimento. Lembra de Daniel? Daniel colocou o seu cérebro, os seus pensamentos em humilhação. Daniel 9, Daniel 10. E Deus enviou os céus, os anjos, para fazê-lo compreender as suas palavras, para fazê-lo compreender a revelação, a visão, para dar a ele discernimento. Ele se humilhou e Deus chegou. Ele se humilhou e Deus revelou. Ele se humilhou e Deus fez compreender. Aleluia! Então veja, olha os pensamentos desse. Então tem pessoas neste mundo, mas nós temos que ter nossa identidade
em Deus, nossos pensamentos em Deus, porque quando estivermos perante Ele, o abracemos e entramos na casa que é nossa, que Jesus compartilha conosco a sua herança, o seu papai, oh aleluia. Fomos criados para o nosso irmão e Deus quer que Ele nos ressuscite, não quer que Ele nos perca. Deus não perde você, não vai perder você, então não ligue, não dê crédito, não se preocupe, não dê atenção aos pensamentos destes sobre você. E se você quiser um conselho da sua irmã, quem tem uma proximidade comigo, Lilian, é algo de mim. Eu tenho isso na minha vida. Que é um hábito que eu criei há algum tempo atrás, depois de muitas situações que eu vivi, algo que eu coloquei pra mim, que eu delimitei, eu coloquei limite. Se você está próximo de mim, se o que sua boca vai falar não vai acrescentar, não vai trazer vida para mim, eu não quero saber. Eu não vou deixar, se assim eu puder, que entre dentro do meu cérebro uma contaminação, palavras de morte, informações de morte, se eu posso tomar essa decisão. Então, se o que você vai falar é fofoca, se você vai falar é coisa ruim, não quero saber. Eu quero as palavras, eu quero a vida, eu quero a água viva, essa eu quero, essa eu quero. Eu quero essa aqui, ó, no meu cérebro, eu quero beber dessa água, porque é ela que me mantém viva. É ela que traz saúde pro meu corpo. Entende? Então eu tenho esse hábito hoje, já há algum tempo. Quem é muito próximo de mim sabe disso, eu digo logo. Vai falar, não quero saber fofoca, porque o que as pessoas pensam, gerados nos seus pensamentos, pelo maligno ou delas mesmas, não é o que Deus pensa de mim. Eu prestarei conta a Deus. A própria palavra diz que prestaremos conta de todas as palavras que saem, todas, da nossa boca. Então, devemos ter esse hábito de falar o que Deus manda falar, de falar as palavras de Deus. Por quê? Porque elas gerarão vida a quem irá ouvir. Elas darão vida a quem as irão ouvir e receber em seu cérebro. A fofoca não gera vida, gera discussão, gera briga, gera destruição, entende? Então não faz bem, não é do Senhor. Então, isso. Então, mas aí eles fizeram de tudo, todo esse plano, toda essa arquitetação para manter Jesus dentro da cova, para manter Jesus ali. Mas quem tem Deus não fica onde o adversário quer que fique, mesmo que ele use pessoas humanas. Pode colocar uma pedra, como diz a palavra, a grande pedra. Pode colocar guarda. Mas Jesus só ficou lá no tempo determinado de Deus. Sim, 3 dias. Porque Deus, olha os céus se movimentando, aleluia, externamente. Capítulo 28 de Mateus, eu amo esta palavra. Eu amo esta palavra. Olha o que aconteceu. Essa palavra, olha, o anjo, ele, veja só. 28, capítulo, verso 2, já estamos quase finalizando. E eis que houvera um grande terremoto. Lembra que nós lemos quando a ira de Deus se acendeu, lá em 2 Samuel, no outro vídeo? Pronto. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removera a pedra da porta e sentou-se sobre ela.
Aí fala sobre o anjo. Seu semblante era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo por causa dele, e ficaram como homens mortos. Não. Toda uma arquitetação, todo um plano, todo um cuidado para ficares no lugar de morte, para te manteres cativo, para te manteres escravo. Mas aquele que decidiu, quando a palavra, irmão, ela se cumpre toda. Faraó, ele pode não saber, porque Deus revelou lá, a Abraão, que o povo dele passaria um tempo escravo, 400 anos. Mas tinha uma palavra que Deus iria libertar. Então você não fica onde Deus já disse que você não vai ficar. Deus não te deixa no Egito. Deus não te deixa na cova. Deus não te deixa no cativeiro. Porque quando acaba os 400 anos, quando acaba os 70 anos, quando acaba os 3 dias, os céus, ele vai lá e faz o que minha força, o que eu não posso fazer. E o anjo tirou, removeu a pedra, removeu o impedimento e ainda sentou sobre ela. Eu amei esta palavra. Sentou em cima da pedra. Esse anjo. Gostei dele. Que ele sentou em cima da pedra. Porque eles fizeram tanta questão de que Jesus não saísse daquele lugar. Então o adversário fez de tudo para o teu sonho ficar no lugar de morte, tua família no lugar de morte, teu filho no lugar de morte, tuas emoções no lugar de morte. Tirou a vida, tirou a alegria e trouxe choro. Lembra de Jó? Mas Deus restaurou a sorte de Jó. E Deus ressuscitará. Deus restaurará. Deus está se movimentando. Deus já está fazendo. Então continua perseverando, esperando, porque está chegando a alegria de Deus. Está chegando o de repente de Deus. Está chegando aquilo que só Deus ele pode fazer nesta situação. Diz o Senhor. Eu creio nesta palavra. Vale a pena esperar. Vale a pena permanecer. Vale a pena resistir. Vale a pena ficar sem entender. Vale a pena continuar mesmo sem saber. Vale a pena sentir as dores. Vale a pena mesmo que cause feridas. Porque você vai ver que quando Deus chega, Ele restaura tudo. Ele te livra, Ele te tira e Ele restaura. Então veja o que aconteceu. Os céus em ação. O anjo sentou em cima da pedra. O anjo lembrou da palavra. Jesus disse que iria ressuscitar. Ele não está mais aqui. E mostrou. Tem pessoas chorando, diz o Espírito Santo, achando que as coisas estão no mesmo lugar, mas os céus, Deus, o seu Santo Espírito já se movimentou internamente, já há uma movimentação. Então há choros que estão chorando, achando que as coisas estão no mesmo lugar, mas não está, diz o Senhor. E o Senhor me traz aqui com esta palavra, como o anjo liberou. O anjo disse, no verso 6, ele não está aqui, porque ele está ressuscitado, como ele disse. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. Então há pessoas que estão chorando por coisas que Deus ele já tirou daquele lugar, não está mais. Não é porque você não viu, porque neste momento que o anjo fala, não tinha visto ainda a Jesus ressuscitado, mas viu que não estava mais naquele lugar, e os seus olhos irão ver que não está mais no mesmo lugar,
não está mais no lugar de morte, não está mais na cova, não está mais no lugar de destruição, porque houve uma movimentação oculta, interna, que você não viu. Então pela qual estás chorando, pela qual estás sofrendo, pela qual estás lamentando, pela qual estás buscando, pela qual está indo para o mesmo lugar, este não está mais no lugar, diz o Senhor. O Senhor me diz, o seu marido não está mais no lugar de morte. O seu casamento não está mais na zona de morte, no lugar de morte, na cova da destruição. Não! E o Senhor diz, você vai ver que não está e vai ver que eu, o Senhor, ressuscitei. Então o corpo de Jesus fisicamente não estava mais. Metaforamente, este pela qual você ora, diz o Senhor, não está mais espiritualmente no lugar de morte. Seu casamento não está mais espiritualmente no lugar de morte. A morte é o pecado. Porque o Espírito convenceu, porque Deus ressuscitou, porque Deus agiu na situação. Porque tu permaneceu, porque tu suportou, porque tu aguentou o sofrimento, tu aguentou a zombaria, tu aguentou, tu ficou, tu não desistiu. Então eu, Senhor, fiz aquilo que humanamente falando, você não pode fazer, diz o Senhor. Então Jesus não estava mais lá, aonde elas esperavam que estava. A nossa visão às vezes quer nos confundir, porque nós somos visão limitada. Eu só posso ver isso aqui, que eu estou aqui agora. Eu não sei o que está acontecendo lá na rua, em outro país, em outro estado. A não ser que o Espírito Santo me revele. A ser que o Espírito Santo me diga. E Deus me traz aqui. Você está chorando, mas não está mais no lugar de morte. Não está mais. E você vai ver que não está esse projeto, essa empresa, essas finanças. Eu não sei a área que experimentou a morte, que experimentou a destruição, que houve um de repente de Deus, mas não está mais lá. Deus ressuscitou, Deus tirou das mãos do maligno, Deus tirou das mãos de Faraó, Deus enviou um libertador, Ciro, para tirar o seu povo do cativeiro. Entende? O que o Senhor está falando para mim e para você? Deus, Ele diz para você. Você está pensando que está lá, mas não está mais lá. Porque o que é interno, eu e você não vê. O que Deus faz interno na vida das pessoas, eu e você não vê. O que as pessoas andam fazendo, eu e você não vê. Mas Deus diz, não está mais no lugar de morte. E você vai ver que não está mais no lugar de morte, mas que eu, Senhor, ressuscitei. Porque eu vou pôr na tua frente a verdade, o que eu fiz, o que já está pronto, diz o Senhor. A esperança para mim e para você. A visão quer distorcer porque estamos na prisão. Mas Deus nos tira da prisão e nos mostra o palácio. Aleluia! Que palavra! Deus te tira e te honra, porque Ele glorificou a Jesus, Ele honrou a Jesus, Ele exaltou a Jesus. Tenha esse pensamento na alma, diante desta situação, é Deus, é Deus. Então aí você não vai querer, quando a sua carne mandar você se movimentar. Se você já tem no pensamento, é Deus que fará, não vou fazer nada. Porque o que eu podia, eu já fiz. Agora é Deus. Porque é Deus que convence. É Deus que tira do lugar de morte. É Deus que ressuscita. É Deus que dá a vida. É Deus que gera a vida, diz o Senhor. Então, a palavra Deus livra, né? Vamos lá em Salmos 91:14. Já estamos perto de encerrar. Muito importante. Nós lemos em Daniel esta palavra de Deus. Por que Salmo 91:14? Porque foi Deus quem livrou Jesus. Foi Deus que tirou José da prisão. Foi Deus que tirou Davi
do aprisco. Então é Deus quem fará. Isso é um pensamento de ouro dentro da nossa alma que não pode deixarmos de entender. Que é Deus que vai tirar do ambiente, que é Deus que vai do ambiente da prisão, que é Deus que vai tirar do ambiente do aprisco, que é Deus que vai tirar de dentro da cova. Então, se é Deus, porque esses lugares, humanamente falando, José podia sair? Não. Tem coisas que Deus vai fazer que você não sabe. Será pego de surpresa, como Davi. Davi estava fazendo, não estava no ambiente, estava fazendo a sua rotina do dia a dia. De repente é chamado para ser ungido, para ser rei. É a surpresa de Deus. Então, no Salmo 91, é importante nós lermos, porque eu peguei a tradução desta palavra para que tenhamos compreensão, discernimento na nossa mente, e assim o Espírito Santo me faz trazer para mim e para você. Primeiro ele me ensinou e agora estou aqui para trazer para nós. A partir do verso 14, 91, 14. Porque ele pôs o seu amor sobre mim, portanto eu o livrarei. Eu colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Então, quem colocou? Eu o livrei. Deus. É Deus quem vai livrar. Eu coloquei no lugar alto. Eu que tirei do lugar baixo. Eu que tirei da cova. Eu que tirei da prisão, diz o Senhor. E coloquei no lugar alto. E coloquei no trono. E o exaltei. Porque ele conheceu o meu nome. Ele conhece a reputação. Ele conhece minha fama. Ele conhece o meu caráter. Então, ele conheceu, ele confessa e reconhece a Deus. A primeira coisa foi porque ele pôs o seu amor sobre mim. Por obediência você ficou, por amar a Deus. Porque aqueles que o amam, o obedecem. Obedecem aos seus mandamentos, à sua direção. Colocam inclusive a sua vida em risco. Não amam a própria vida. Não tentam proteger a vida. Mas amam agradar a ele, primeiro agradar a ele. Se ele quiser me livrar da fornalha de fogo, tudo bem, mas se ele também não quiser, eu não vou me dobrar para adorar um outro Deus, para prestar culto a um outro Deus, entende? Então este que se posicionou por amor a Deus, Deus o livrou, Deus o colocou em um lugar alto, porque reconhece, porque confessa o seu nome. Então, ele clamará por mim e eu o responderei. Estarei com ele na tribulação. Eu o livrarei e o honrarei. 3 coisas. Primeiro vai clamar e Deus responde. Daniel clamou. Deus respondeu. Deus fez compreender. Deus houve uma guerra no reino espiritual para que não chegasse, mas Daniel perseverou, continuou orando 21 dias e a resposta chegou. O que era para chegar até ele chegou. E Deus me traz aqui, falamos na outra mensagem, mas Deus repete, traz para nós lembrar como o anjo lembrou e traz para me lembrar a você. Vai chegar até você o que eu determinei, o Senhor, que chegaria. Não, esse impedimento vai sair. Os meus anjos estão guerreando e aquilo que os céus determinou está chegando até você, diz o Senhor. Chega hoje, aleluia, chega hoje a você, diz o Senhor. Não é Lília, é o Espírito Santo de Deus que diz para alguém: está chegando hoje da parte de Deus uma resposta, um livramento, uma salvação que os céus determinou para você. Então eu responderei, estarei com ele na tribulação. Então não fica só na cova, não. Lembra que o Espírito Santo de Deus nos disse que o rei não ficou bem e Deus não fica bem. Deus fica com você no presente. Não é porque a palavra diz que você vai ressuscitar que ele te espera lá no futuro. Não, Deus está com você vivendo o processo. E há uma palavra: eu o livrarei e o honrarei. Ele não só vai te tirar, te livrar, mas ele vai te honrar, diz o Senhor. E a tradução desta palavra: livrar, escapar, salvar, pôr em segurança, pôr a salvo.
Então Deus te porá em segurança, te porá a salvo, tirando você dessa situação. Lugar alto, está muito alto. Num lugar onde não podem te capturar, onde não podem colocar as mãos em ti. Então Deus vai te elevar. E o Espírito Santo de Deus me diz, há um avanço espiritual, há um avanço, há uma prosperidade de Deus sobre a tua vida, no lugar alto, no lugar, isso, de proteção, um escudo da parte de Deus, para ti que estás em obediência, para ti que ficasse no processo, aonde o adversário te afrontou, aonde o adversário te tocou, aonde o adversário realizou um plano, mas eu, o Senhor, te livrei, te tirei, te coloquei num lugar alto. Sim, Ele não vai tocar em você. Havia uma palavra sobre a tua vida, mas também havia uma palavra de ressurreição e restauração. Livrarei, armar para a guerra, resgatar, ser resgatado. Então, eu gostei dessa parte de livrar para a guerra, porque nós temos, né, irmão, uma guerra, né? Então, Deus nos arma para a guerra, tá? Então, a palavra de Deus vai nos dizer, lá em Filipenses, para quase encerrarmos, já está chegando no final, 2, verso 8 ao 11. Você viu, né, que nós lemos lá em Salmos que Deus o livrou. E aqui, para encerrarmos, veja, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele não pensou. A humilhação aqui na tradução é não pensar mais de si mesmo. Por exemplo, Jesus, ele é o dono de todas as coisas, mas se colocou no meu lugar e no seu. Ele se humilhou. E a palavra diz se humilhou. Então ele se humilhou. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então ele obediente até a morte. E morte de cruz. Não foi uma morte fácil. Era um tipo de situação onde pessoas maus morriam, que tinham cometido muitas coisas ruins, mas que também homens justos, pelos poderosos terem poder, terem acesso sobre a vida das pessoas, colocarem as pessoas naquela situação. Então Jesus, ele experimentou a morte de cruz, mas ele não experimentou como todo mundo, como nos disse o Espírito Santo. Ele não ficou no tempo que todo mundo fica na cruz. Ele cumpriu a palavra e morreu. E ele também não ficou na cova, não é? Então, pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus, coisas na terra e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então toda a mudança na situação é para a glorificação do nome de Deus, porque o nome de Deus é glorificado. Quando Deus nos tira da morte, quando tira aquilo que está no lugar de morte, o nome de Deus é glorificado. Quando você vê seu marido indo para a igreja, seus filhos, quando você vê suas finanças restauradas, quando você vê que nada você podia fazer, mas foi Deus que fez. Quando você vê que seu emocional estava realmente num estágio muito difícil, num estágio de morte, aonde humanamente falando você não podia se ajudar, mas aí Deus restaura as tuas emoções, Deus te devolve a alegria, Deus tira essa tristeza, então nós glorificamos e o nome de Deus é glorificado. E há uma palavra maravilhosa aqui, porque veja, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, coisas nos céus, coisas na terra e debaixo da terra, nos céus, na terra e debaixo da terra, nos céus, na terra e debaixo da terra, o nome de Jesus.
É no nome de Jesus que cura. É no nome de Jesus que liberta. É no nome de Jesus que expulsa demônios. É no nome de Jesus que você profetiza neste vale seco de ossos. É no nome de Jesus. Então Deus o exaltou, Deus o elevou, Deus o colocou no lugar alto, Deus o colocou nesta posição, Deus o honrou. E o nome dele está acima de tudo. Então não importa em que área da sua vida possa vir estar, quais as aflições, que nós temos uma palavra, que passaremos pelas aflições, mas não passaremos como todos passam. Não ficaremos o tempo que todos ficam. Não experimentaremos a putrefação. Não experimentaremos a destruição total. Por quê? Porque Deus nos livra. Porque o amamos, porque o obedecemos, porque o confessamos, porque estamos como resistência, porque estamos como obediência, porque o amamos. Então, no nome de Jesus, aquilo que está no reino espiritual, preso dentro de uma prisão, no nome de Jesus, tu profetizas, tu libera, tu pegas. Porque no nome de Jesus ele te dará a vitória. Te dará vitória para a cura. Te dará vitória para a libertação. Te dará vitória para a ressurreição, para a restauração. Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus me diz. É nos céus, é na terra e até debaixo da terra. Jesus trouxe Lázaro à vida. Jesus curou coxo. Jesus curou cego. Jesus fez paralítico andar. É no nome de Jesus. Pedro disse, e no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, seja curado, seja liberto, seja livre da prisão da sua mente. Que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ressuscite-nos. Que o Espírito Santo de Deus traga vida para todos esses pensamentos, para a área de morte, seja morte no corpo, morte espiritual, morte nos membros do teu corpo, que haja uma ressurreição, que haja uma restauração no nome de Jesus, que você volte a andar, que você volte a enxergar, que você volte a pular, que você volte a caminhar, que saia da paralisação espiritual, que saia da procrastinação espiritual, que saia em nome de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra, que o nome de Jesus ressuscite agora, te levante agora, te restaure agora, te erga agora, gere vida em você agora, o nome de Jesus, aleluia. Então, humilhou-se a si mesmo. Então, o que foi que o Pai falou para mim e para você no início? É Deus quem fará. Agora é Deus. Agora é Deus. O seu poder, os céus, há uma movimentação, há uma equipe. Não estamos só, irmão, humanamente falando. Mas o Espírito que está em nós, de fortaleza, força, poder, o favor de Deus em nós, por meio do nosso irmão Jesus Cristo. É Deus quem fará todas as coisas, diz o Senhor. E para encerrarmos, Jesus, ele apresentou. Porque quando Deus restaura tudo. Lá em João 20:20, ouça. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. A alegria de Deus chegando. A alegria de Deus chegando. Então, estas pessoas que estão aí podem estar tratando as suas feridas, pais, como
de modo insignificante, como se fosse uma vitimização, como se fosse algo que você deveria reagir de outra forma. Então a palavra de Deus nos diz, lá em Jeremias 6, 14, eles tratam da ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz alguma, quando é o tempo. Quando fala de tempo, então, o tempo que eles estavam vivendo era de muitas feridas. E Jesus foi muito ferido na cruz, o seu corpo. E você também, neste processo, em que foi ferido, em que foi machucado, em que experimentou a rejeição, o abandono, em que experimentou os pensamentos, que ouviu os pensamentos daqueles que zombaram, que ridicularizaram, que falaram mal de você, diz o Senhor. Mas é o Senhor, irmãos, que irá curar você. É o Senhor que irá curar. Deus me traz aqui para dizer para você que Ele vai restaurar a tua saúde e curar você. Lá em Jeremias diz assim, 30:17, pois eu restaurarei a tua saúde, diz o Senhor, e sararei tuas feridas. É o Senhor quem vai fazer. Ele vai restaurar a tua saúde. Então, você vai tornar a ser saudável. Você tornará a ficar bem, diz o Senhor. Então, Deus restaurará a tua saúde. Você voltará a ficar saudável. Você voltará a ficar bem. Os discípulos, quando Ele mostrou, se alegraram. Então, havia as cicatrizes que Jesus mostrou. Entendeu? Mas não estava mais do mesmo jeito, abertas, expostas, como estavam lá na cruz. Porque Deus cuidou de tudo, no oculto, no secreto. Quando os discípulos viram, já estava o quê? Cicatrizado, já estava o quê? Curado. Então, a palavra de Deus está dizendo, restaurarei a tua saúde e voltarás a estar saudável. Então Deus vai restaurar a saúde do teu corpo, diz o Senhor. Deus vai restaurar a saúde do teu corpo. E restaurar o quê? Erguer, subir, ascender. Então a sua saúde está em baixa, a sua saúde foi prejudicada, Jó. Deus, Ele vai restaurar a tua saúde. Até permitiu que fosse tocado, mas há uma restauração de Deus para a tua vida. O Senhor me traz aqui para dizer para você. Ele vai erguer, Ele vai fazer subir a imunidade do teu corpo, as células do teu corpo, a defesa do teu corpo. Há uma restauração de Deus para as tuas células danificadas, diz o Senhor. Haverá saúde nas tuas células. Elas voltarão a viver, a ser saudável, diz o Senhor. Deus vai acelerar o teu metabolismo. Ele vai trazer essa restauração para o teu metabolismo. Deus, Ele vai curar as veias do teu coração. Há uma restauração de Deus na saúde. Há uma restauração de Deus na saúde. No nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus nos diz: e sararei as tuas feridas. Tem algumas versões que falam chagas. Então sararei significa Deus, Ele vai curar as tuas feridas. No caso, referindo às feridas emocionais, as feridas do corpo, as feridas das células, aquilo que foi danificado no processo. Há uma restauração de Deus completa, internamente e externamente. Internamente e externamente. Então a palavra diz, chaga seria golpe, ferida, pancada, flagelo. Então Deus está dizendo, restaurarei a tua saúde. Então restaurarei a tua saúde. Você será saudável. Haverá saúde no seu corpo, nas suas emoções, nos órgãos do seu corpo, diz o Senhor, no nome de Jesus. E Deus, Ele vai curar. É Deus. As feridas, o golpe
que você viveu. Seremos curados e farei como um alto profeta. Receba essa palavra, porque Deus vai curar essas feridas. É Deus que vai curar o golpe que você sofreu, o flagelo que você está, as chagas, as dores que te causaram. Receba a cura em nome de Jesus, porque a água viva vai correr. Provérbios nos falam, porque as palavras de Deus é vida para quem as acha. Achou as palavras de Deus? E saúde para todo o teu corpo. E saúde para todo o teu corpo. Tomamos nosso remedinho hoje, né? Para encerrarmos, para a glória de Deus, tá? O pensamento da alma, já vamos encerrar, é Para quem não sabe, os pensamentos da alma é que o ouro, ele derrete, né? E pode ganhar forma, uma xícara de ouro, um lápis de ouro, enfim, algo de ouro. E os nossos pensamentos também. Há processos que nós vivemos que pensamentos são derretidos, são moldados, são renovados. Porque neste processo, antes pensávamos de uma forma e agora pensamos de outra. Antes tínhamos um pensamento de morte e agora trocamos para um pensamento de vida. E os pensamentos é algo que diante da situação deve haver na nossa mente. Porque quando a nossa humanidade pedir para agir, nós devemos entender, é Deus quem fará. Nesta situação, Jesus ele estava posicionado, cumprindo a parte dele no processo, mas agora eram os céus, agora era Deus, agora era o Espírito Santo, toda a equipe que Deus colocou à disposição para mim e para você. Não estamos só. Há anjos que seguram nas nossas mãos. Há anjos de Deus que nos protegem. Os olhos de Deus estão sobre nós. Deus está conosco todos os dias. Então, quando a alma diz age, você diz é Deus. Quando a alma diz faz, você diz é Deus. Nessa situação eu não vou agir, eu não vou falar, eu não vou convencer, porque quem convence é o Espírito. Então, essa palavra é Deus, combina muito com a palavra que Deus tinha falado pra gente. Lembra? Deus está cuidando de tudo. É Deus e Ele está cuidando de tudo. Você viu que experimentou o lugar de morte, mas saiu do lugar de morte. Porque você não vai ficar, Deus não nos deixa no lugar de morte. Então, eu vou orar. Agradeço por você ter ido até aqui comigo, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, porque eu creio que eles estão aqui também. Que a palavra de Deus possa te animar, te fortalecer, como tem feito também na minha vida. A palavra de Deus, ela é tudo que eu e você precisamos. Nem só o pão, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é Deus que vai agir nessa situação. É Deus, é Deus. Irmão, tenha no pensamento a sua alma. É Deus quem faz. É Deus. É Deus quem tira, é Deus quem exalta, é Deus quem honra. Não está compreendendo a situação. É super normal não compreender. Mas você pode colocar o seu coração, os seus pensamentos, o seu cérebro, buscar em Deus, clamar a Deus. Provérbio 2. Clamar por discernimento, clamar por compreensão nessa situação, para que você venha entender, para que você venha se posicionar, para que você venha colaborar com a obra de Deus, para que você venha não sofrer danos que não precisa sofrer, entendeu? Então, tenhamos esse pensamento, consultar a Deus em toda a situação, clamar, e Ele vai te responder. Lembra que está lá no Salmo 91 que acabamos de ler, não é? Ele clamará a mim e eu responderei. Eu estarei com ele na aflição, eu irei livrá-lo e honrá-lo. Irmãos, é palavra e toda ela se cumpre. Mas na vida de quem? Na vida daqueles que estão em obediência, que estão posicionados em Deus,
entendeu? Na vida, como dizia a palavra, aquele que ama a Deus, aquele que tem Ele como sua confiança, que não adora um outro Deus. E se você não está nesta posição, lembra, tem que entregar a vida para Jesus. E é Jesus que vai trazer vida para você. Então, quando você entrega a vida para Jesus, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus vai te conduzir nesse processo. Sem Jesus você não pode fazer nada. A sua humanidade não pode fazer nada, mas com Jesus sim. E Jesus, o Espírito Santo, Deus e os anjos, é uma equipe que você recebe. Quando você está desprotegido, não está guardado com essa cobertura, entregando a sua vida para Cristo, você fica totalmente vulnerável. E experimenta sim o lugar de morte, a putrefação, a destruição. Mas aqueles que estão em Cristo, obedecendo a Deus, seguindo a vontade de Deus, e o Espírito Santo me diz, não é religiosidade, não é ir só à igreja nos domingos, ficar em comunhão e prestar o culto a Deus. Isso é relacionamento, é intimidade, é Deus dirigir a sua vida, porque eu e você somos limitados, a não ser que Ele mesmo abra a nossa visão e faça o nosso cérebro compreender e discernir. Nós ficamos, irmão, limitadíssimos. Então, buscar a Deus é livramento. Buscar a Deus é bom demais. Sabermos que temos isso à nossa disposição. Alguém que vê o que eu e você não vê. Alguém que sabe o que eu e você não sabe. E, principalmente, lembra dos pensamentos da alma de antes? Ele quer o nosso bem. Não é o nosso mal. Então, se Ele só quer o nosso bem, se Ele deu a vida do Filho, se Ele quer que a gente vá para sua casa, então o que Ele não irá fazer por mim e por você? Deus vai colocar você no lugar alto. Deus, Ele vai te honrar. Diz o Senhor, Deus vai honrar o seu posicionamento, a sua permanência, a sua perseverança. Sim, Deus, Ele vai honrar. Assim nos diz o Espírito Santo. Eu iria orar por você, a gente já orou, né? Assim, durante a ministração das palavras de Deus que Ele trouxe para nós. Mas para encerrarmos, vamos orar, selar a palavra. Pai, eu oro em nome de Jesus, estou muito feliz pela Tua palavra, pela ressurreição, por tudo que Jesus conquistou para nós, pela autoridade no nome de Jesus que está disponível para termos acesso, para podermos, Pai, conquistarmos, sacarmos, no nome de Jesus, aquilo que já é nosso. Então ajuda-nos a guerrear, ajuda-nos, Pai, a Te buscar, a buscar em Ti discernimento e compreensão, a nos humilharmos perante a Tua presença, reconhecendo que nada somos sem Ti, que precisamos muito, mas muito da Tua ajuda. Eu Te agradeço, meu Pai, porque esta palavra, a Tua palavra, tem nos sustentado. Te agradeço por ter colocado a Jesus, o Teu Filho, nesta posição para nos salvar. E é por Ele, Pai, que queremos fazer o que agrada ao Teu coração, o que agrada diante dos Teus olhos. Pai, no nome de Jesus, que toda a Tua palavra, Pai, possa entrar nas suas mentes, repousar dentro dos seus cérebros. Prepara esse cérebro, Pai, essa terra desse cérebro, para receber as Tuas palavras e não se perder no meio do caminho. E não ser arrancada, Pai, pelo adversário, mas que possa entrar e criar raízes, criar conexões. Faz com que essa informação, essa conexão, essas sinapses, a minha linha, Pai, seja tão grossa, que o nosso adversário não possa arrancar estas palavras de dentro do cérebro do Teu povo. Ara essa terra, meu Pai, no nome de Jesus. As Tuas palavras que estão sendo semeadas nesta terra, que possa crescer, frutificar, prosperar e avançar. Que eles possam amadurecer, lembrando na sua mente que o sofrimento, eles serão livres do sofrimento, pela fé em Jesus, por Ti,
porque nós te amamos. Pai, em nome de Jesus, ajuda-os em nome de Jesus, para que eles possam calar as vozes daqueles que estão sendo usados na sua boca para serem na sua vida, meu Pai, uma pedra de tropeço. Pai, eu oro no nome de Jesus, para que este, Pai, que são deles, para aquilo que são deles, no nome de Jesus, sejam livres. No nome de Jesus, sejam livres. Livres do espírito da prostituição, livres do espírito da rebelião, livres do espírito, meu Pai, da guerra, da morte. Livre, meu Pai, dos espíritos que têm assolado aqueles e influenciado aqueles que estão no ambiente, ao seu redor, a vida daqueles que os amam. Pai, no nome de Jesus, que sejam livres, libertos. Guerreia essa guerra por nós, porque Tu és aquele que guerreia. O Teu nome penetra os céus, a terra e debaixo da terra, para libertar, para trazer a vida, para, Pai, trazer à existência aquilo que não existe. É no nome de Jesus, porque o nome dele está acima de todos os nomes. O nome dele estará acima de todos os nomes. Ajuda-nos, o Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos e filhas, a avançar, a conquistar, aleluia, a receber Canaã, porque essa terra, meu Pai, é nossa. É no nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém.